Aleluia. Vocês estão felizes? Tu aplauda o Senhor com toda alegria. Aleluia. Sim, faça uma grande festa ao Senhor nessa noite. Ele é digno. Ele é digno. Sim. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Ei. Vale mais que mil. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós nessa noite, amém? Tudo bem com vocês? Você já viu quem está do seu lado aí? Já deu um sorrisão para ele? Fala assim para ele: meu irmão, eu não sei por que você veio, não. Só sei que o bicho vai pegar. Fala pra ele, tomara que Deus te pegue aqui hoje. É isso, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Sente aí no seu lugar, meu irmão. Fica à vontade. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, amém? Dionis. Meus irmãos, para quem não estava aqui nos demais reuniões, sou Samuel, sou casado com essa jovem espoletinha que estava aqui em cima, que vocês viram. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, nesse último momento. De manhã nós estaremos indo embora. E eu, desde já, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela receptividade. E eu oro para que o Senhor consiga marcar a nossa vida aqui hoje mais uma vez. E toda a glória pertence ao Senhor, amém? Amém? Podemos ir? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Oi. Romanos capítulo 11, versículo 36. O objetivo hoje da nossa ministração é responder uma pergunta. Talvez é uma pergunta que ecoa no coração de muitos jovens até hoje. Por que eu estou no mundo? Qual a razão de eu existir? Qual é a razão de eu viver? Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 4 também, diz que o Senhor fez tudo com um propósito. Diga comigo: o Senhor fez tudo com um propósito. O objetivo fundamental, o objetivo principal do universo inteiro é demonstrar a glória de Deus. Tudo que nós conhecemos e desconhecemos foi criado para que a glória de Deus seja manifestada diante de toda a criação. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você e eu. Nós também fomos criados para que a glória de
Deus se manifeste. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Não fosse a glória de Deus a causa de todas as coisas existirem, nada existiria. Se não fosse o motivo de revelar a glória de Deus, não faria sentido nada que nós conhecemos e desconhecemos. Mas o que vem a ser a glória de Deus? O que vem a ser isso que está nas nossas canções, que está nas nossas pregações, que está descrito no texto sagrado? A glória de Deus é o que Ele é. A glória de Deus é o peso da sua essência, a essência da sua natureza. A glória de Deus é o peso da sua importância, é o brilho do seu esplendor, é a majestade santa, é a demonstração do seu poder. A glória é o ambiente da presença de Deus, é o que resume a essência do nosso Criador. A glória de Deus é a expressão da sua bondade, é a magnificência do seu saber, é a expressão de todas as suas qualidades eternas. Isso é a glória de Deus. Tudo que Ele é glória. Agora, onde está a glória de Deus? Basta você olhar ao redor. Toda a criação revela a glória de Deus. Você pode observar que isso é visível na estrutura do corpo humano. Já criaram todo tipo de coisa, todo tipo de aparato tecnológico, mas nenhuma máquina que o homem criou supera o corpo humano. Meu irmão, isso aqui é uma máquina incrível. Alguns já não estão mais tão incríveis assim, que o tempo já desgastou um pouco, mas é uma criação incrível o corpo humano. Se você olha os esqueletos, os arquétipos do nosso corpo, toda a nossa estrutura, como tudo isso funciona, somente um Deus glorioso para criar algo assim. Quando você olha como o seu corpo funciona, meu irmão, se falta ar, se você estiver debaixo d'água, para tudo. A glória de Deus se revela na estrutura do nosso corpo. A glória de Deus se revela na Via Láctea, nas estrelas, no sol. Veja o pôr do sol e você verá a glória de Deus. Veja as chuvas e você verá a glória de Deus. Veja as estações do ano, como as coisas vão acontecendo naturalmente, sem a influência do ser humano. E você verá a glória de Deus, porque a criação revela a glória do nosso Criador. Salmos 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para a história, Deus, Ele tem revelado a sua glória ao longo do Éden. Deus sempre fez questão de deixar clara a sua glória para nós. No Éden, nós vemos Deus descendo todos os dias, caminhando pelo jardim, mas a Bíblia diz que depois do pecado, quando o homem tomou consciência de que ele tinha desobedecido a Deus, ele percebe a presença de Deus através dos passos gloriosos dele, e ele se esconde. A glória de Deus foi revelada a Moisés em Êxodo 33, quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus vira para ele e fala assim: olha, você vai se esconder atrás daquela rocha e eu vou passar, e você vai ver só o vulto, Moisés, porque quem vê a minha glória não poderá ficar vivo. Quando nós olhamos no tabernáculo, Êxodo 40, a Bíblia diz que quando Moisés inaugura o tabernáculo, viu-se uma nuvem de glória por cima do tabernáculo, a ponto de que Moisés não podia entrar pelo peso da glória de Deus. E agora aquela glória era o direcionamento do povo de Deus. Quando a nuvem aparecia, eles se moviam, e agora Deus direcionava o seu povo através da sua glória. No templo, em Reis, 1 Reis capítulo 8, quando o Salomão vai inaugurar o templo, a Bíblia diz que os sacerdotes que trabalhavam diante da presença de Deus não podiam mais exercer o seu ofício, porque Deus estava manifestando a sua glória. Quando nós olhamos para Jesus, João 1,14, a Bíblia diz: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós olhamos para a igreja hoje, Efésios 2, versículo 21 e 22, diz que agora nós somos edificados juntos para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito.
A glória que estava no Éden agora está sobre a igreja. Aleluia! Na Bíblia, Jesus já foi descrito, a glória de Deus já foi descrito como fogo consumidor em Êxodo 24. Em Êxodo 40, ele é descrito como uma nuvem. Em Salmos capítulo 29, ele é descrito como um trovão. Em Isaías 66, ou melhor, em Isaías 6 primeiro, ele é descrito como uma fumaça. Em Isaías 60, ele é descrito como uma luz resplandecente no céu. A Bíblia diz que não precisa de luz. A cidade santa que vai descer não precisa de luz. Por quê? Porque a glória de Deus fornece a luz necessária. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Não precisa de luz na cidade, porque a glória de Deus ilumina tudo. A glória de Deus é vista em Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele revela a glória de Deus. Ele veio para isso, para deixar claro para nós. E é por causa de Jesus que nós podemos saber quem Deus é. Sem Cristo nós jamais saberíamos sobre Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, deixa isso claro para nós. O escritor aos Hebreus diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos entender a glória de Deus. Como eu disse lá em João 1,14, a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. Aleluia! Nós não podemos aumentar a glória de Deus, da mesma forma que nós não podemos aumentar o brilho do sol, mas nós também não podemos diminuir a glória de Deus. Nós não podemos influenciar na sua glória, porque a glória, como eu disse, é a essência de quem Ele é. Então, qual é o nosso papel diante da glória de Deus? O nosso papel é reconhecer, honrar, declarar, louvar, refletir e viver para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele é digno. Por que você está passando sua juventude vivendo para a glória de Deus? Porque Ele é digno. Deus, Ele tem uma prerrogativa que nenhum outro ser tem. Ele é Criador de todas as coisas e, como Criador, Ele tem a patente. Aleluia! É tudo dele. Então, Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Diante disso, será que você pode glorificar o nome de Deus aqui? Dê glória ao Senhor, vamos lá. Aleluia. Vamos lá, aplauda o Senhor, meu irmão. Dê glória a Ele, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Em toda a criação, só existem duas criaturas que falham em dar glória a Deus, que não cumprem o seu propósito de glorificar ao Senhor: anjos caídos e pessoas. São as duas únicas criaturas que falham em dar glória a Deus. E aí nós estamos aqui na igreja o tempo inteiro preocupados com a santidade dos jovens, preocupados com a santidade dos irmãos, e nós sempre os instruímos a se manterem afastados do pecado, sim ou não? Mas o que é o pecado? Pecado é a incapacidade de glorificar a Deus. Pecado é você amar qualquer coisa mais do que a Deus. E aí você não dá a glória que lhe é devida. Quando que nós pecamos? Quando nós falhamos em glorificar a Deus, como Ele é digno de ser glorificado.
Recusar-se, querido, a glorificar a Deus é uma rebelião. Se recusar a reconhecer que Deus é soberano e digno de toda adoração, é a principal rebelião. Foi isso que derrubou Satanás. E foi isso que derrubou o homem. O mesmo motivo que derrubou Satanás do céu foi o que tirou o homem do jardim. Falhar, recusar-se, se rebelar a dar glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A verdade, queridos, é que nós, pela nossa própria vontade, pelo desejo da nossa natureza, queremos viver para a nossa própria glória. Nós estamos o tempo todo trabalhando, se esforçando, estudando, vendo meios de que nós consigamos glória para nós. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Diga misericórdia. A verdade é que nenhum de nós tem oferecido a glória que Deus merece receber. Nenhum de nós tem entregado de fato 100% daquilo que Deus é digno, e esse tem sido o nosso pecado. Tem um pastor americano, Rick Warren, que ele diz que viver para a glória do Senhor é a maior realização que alguém pode alcançar em toda a sua existência. De tudo que você for construir na sua vida, de tudo que você conquistar na sua carreira, de todas as coisas boas que você viver aqui nessa terra, a principal vai ser alcançar o padrão da sua vida, se converter em glória para Deus. Amém? Isaías capítulo 43, versículo 7, o próprio Deus diz através do profeta: eu criei vocês para a minha glória, fui eu quem os formou. Você foi criado para a glória de Deus. Ah, pastor, não sei por que eu estou no mundo. Para a glória de Deus. Amém? Dentro disso, querido, nós precisamos responder a pergunta que não quer calar. Então, agora que eu sei o porquê que eu nasci, agora que eu sei o porquê que eu estou aqui, como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso viver uma vida para a glória de Deus? E nós aprendemos através do exemplo do próprio Cristo. Em João, capítulo 17, no versículo 4, em todo João 17, Jesus está orando pelos seus discípulos, orando ao Pai, entregando tudo aquilo que Ele fez, toda a jornada que Ele viveu, porque agora Ele está prestes a ir à cruz. E Ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Como foi que Deus foi glorificado através de Jesus? Completando a obra que me deste. De novo, Jesus está dizendo para Deus: eu glorifiquei o Senhor aqui na terra. Como? Completando a obra que me deste. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito nesse mundo. E nós honramos ao Senhor da mesma forma. A forma como nós glorificamos a Deus é também cumprindo o nosso propósito nesse mundo. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Um pássaro cumpre o seu propósito de glorificar a Deus quando ele vive como um pássaro deve viver. Sim ou não? Uma formiga, ela vive para a glória de Deus quando ela faz o que a formiga tem que fazer. Sim ou não? Discípulos glorificam a Deus quando discípulos fazem o que discípulos devem fazer. Aleluia! Então Ele fez você para ser você. E existem muitas formas de glorificar a Deus. Mas existem aqui 5 propósitos básicos que eu quero ministrar ao seu coração. Por como nós vamos glorificar a Deus nessa cidade. Amém? A primeira forma de você glorificar a Deus é que você dá glória a Deus. Você manifesta a glória de Deus quando você o adora. Isso parece um pouco óbvio, mas é a verdade. Adorar ao Senhor é o nosso primeiro dever para com Ele. E o que é adorar? Adorar é apreciá-lo. Adorar é desfrutar da sua companhia. Amém? Deus, Ele não deseja que a nossa adoração ela seja por obrigação, que ela seja uma adoração mecânica, e sim uma adoração por amor, uma adoração por prazer, uma adoração por satisfação nele, pelo desejo de quem Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer.
Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ele diz assim: nós estamos buscando os seus pés e não as suas mãos. O que é que significa? Tem muita gente buscando somente as mãos do Senhor, somente aquilo que Ele pode proporcionar enquanto Deus, somente aquilo que Ele pode prover na nossa vida, os recursos, as portas abertas, os milagres, mas a maioria deveria estar buscando os seus pés, se prostrar e reconhecer quem Ele é, por quem Ele é, pela glória que Ele merece receber. John Piper diz que quando nós estamos mais satisfeitos em Deus, é quando Ele é mais glorificado em nós. Quanto maior a sua satisfação no Senhor, mais Ele é glorificado através da sua vida. Quanto mais você está cheio de prazer no Senhor e não nas coisas desse mundo, mais Ele vai ser glorificado na sua vida. E como a Raíssa falou hoje à tarde aqui, ou melhor, no início da noite, adorar é muito mais que louvar, é muito mais que cantar, é muito mais que orar a Deus. Adorar é um estilo de vida, apreciar a Deus, amar a Deus, nos doar aos seus propósitos. Tudo que você faz pode se tornar um ato de adoração. O quê? Até o seu corpo pode se tornar um ato de adoração ao Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Tem uma história, o pastor Douglas Gonçalves conta que ele foi visitar uma igreja na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo, e ele participou da reunião, acompanhou os cultos, e aí, quando terminou tudo, ele estava apertado para ir ao banheiro, e ele se dirigiu ao banheiro. Quando ele chegou lá, a equipe de servos estava trabalhando em vários lugares, e tinha um irmão lavando os banheiros, e ele ficou ali, bebeu água, foi ao banheiro e ficou observando. E o irmão lavando, limpando tudo e tal. Aí, ele foi, usou o banheiro. Quando ele saiu, o irmão estava agachado, limpando debaixo da pia. Lavando embaixo da pia, né? Passando assim, higienizando debaixo da pia. E aí, ele disse que ficou curioso, se aproximou do irmão e perguntou: irmão, por que você está limpando debaixo da pia? Aí ele falou assim: quando eu limpo em cima, é para os irmãos. Os irmãos vê. Mas quando eu limpo embaixo, é para Deus. Deus vê. Façam tudo para a glória de Deus. Tem como você cozinhar para a glória de Deus. Tem como você passar roupa para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos pode se tornar um ato de adoração ao Senhor. Porque a adoração não é só o momento do nosso louvor. A adoração é um estilo de vida. Amém? Segundo, nós damos glória a Deus quando nós amamos uns aos outros. Queridos, quando nós nascemos de novo, você se torna parte da família de Deus, como nós ministramos ontem, sim ou não? Então, seguir a Cristo agora não se torna apenas um ato de acreditar, de crer. É você pertencer e aprender a amar a família de Deus. Não é só sobre você agora fazendo parte de um grupo, seguindo as regras que esse grupo segue, não. É você pertencer de fato a uma família. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo João escreveu: se nós amamos os nossos irmãos, significa que nós passamos da morte para a vida. Mas se não amamos, nós continuamos mortos. Qual é a principal evidência de que alguém nasceu de novo, segundo esse texto de João? Se ele ama os seus irmãos. Porque se ele não ama, ele ainda está? Não foi eu que disse. Briga com João, tá bom? Romanos capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que ele seja glorificado. João capítulo 13, versículo 34, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos.
Sabe por que a gente tem perdido influência na cidade? Sabe por que a gente tem perdido influência na nação? Porque o que prova para as pessoas que nós somos discípulos de Jesus não é a gente usar uma camiseta escrito "eu sou cristão", não é a gente andar num padrão daquilo que você acha que um evangélico deve vestir, não é as músicas que você canta. O que mostra para o mundo que você é um discípulo de Jesus é o fato de amar os seus irmãos. É nisso que o mundo vai nos reconhecer como verdadeiros discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Então você dá glória a Deus quando você ama os seus irmãos. Terceiro, nós damos glória a Deus quando nós nos tornamos como Jesus. Aleluia! Queridos, depois de nascer de novo, como nós dissemos, e agora ser membro da família de Deus, a Bíblia diz que esse processo de se tornar parecido com Jesus, ele não termina quando você batiza. Ele não termina quando você faz uma aliança com Jesus. Muito pelo contrário, agora que você nasceu de novo e faz parte da família de Deus, Jesus quer te levar à maturidade espiritual. Amém? Agora o Senhor vai desenvolver o seu caráter, agora o Senhor vai desenvolver a sua nova natureza. E o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é se tornar como Jesus na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um cristão maduro, ele pensa, sente e faz o que Jesus faria. E quanto mais você desenvolve o caráter cristão, quanto mais parecido com Jesus você se torna, mais Deus é glorificado na sua vida. Aleluia! Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, capítulo 3, a partir do versículo 18. Ele diz assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Diga comigo, ver e refletir. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, Ele te dá uma nova vida, Ele te dá uma nova natureza, sim ou não? Mas agora, no restante da sua vida, todos os anos que você vai passar servindo ao Senhor, Ele vai continuar o processo de transformação da sua personalidade. E como é que Ele nos transforma? De glória em glória. Porque agora nós podemos ver, mas também podemos refletir. E quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós ficamos parecidos com Ele. Meu irmão, eu não sei se você conhece aí um casal que tem mais, de 40 anos de casado. E aí você pega como parâmetro de comparação um casal que tem 1 ano de casado. Você vai perceber que no início do nosso casamento nós temos muitos gostos diferentes, muitos desejos diferentes. E algumas dessas diferenças começam a gerar alguns atritos, sim ou não? Só quem é casado fala glória a Deus. Tudo bem, minhas irmãs? Só quem é casado faz assim para me ver essa mão. Ah, não, é porque tem pouco mesmo. Só quem é solteiro? Aproveita, irmão, faz teu merchan aí, ó. Esse é o teu momento, estou aqui, hein? Vai que é de Deus. Mas à medida que o casamento vai amadurecendo, você conversar com um casal mais experiente, mais maduro, você vai perceber que eles já não têm mais tantos gostos diferentes um do outro. Eles gostam de ir nos mesmos lugares. Eles gostam das mesmas pessoas. Eles comem as mesmas coisas. Por quê? Porque agora eles são um só, sim ou não? Só que o que foi que fez isso com eles? Foi a convivência. Porque quanto mais você anda com a pessoa, mais parecido com ela você se torna. E eu não sei se é só eu, mas eu já tive a impressão que tem alguns casais que eles se tornam tão parecidos que eles começam a ficar semelhantes fisicamente. Você já teve essa impressão? Tem casais que são tão unidos que eles começam a se parecer fisicamente. Você fala assim, são irmãos, cara, não é possível.
Mas no começo a gente tem gostos diferentes, só que a jornada, você contemplando o gosto da outra pessoa, você vai começando a alinhar o seu gosto ao dela, a escolher aquilo que é bom para os dois, a escolher coisas que vão beneficiar a família. E quando você vê anos na frente, agora já não tem mais o gosto de um ou de outro, tem o nosso gosto. Assim é a jornada com o Senhor. Quanto mais você caminha com Ele, mais parecido com Ele você fica. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui conhece um paraense que foi embora para outro estado? Aleluia, glória a Deus. Os paraenses, irmão, eu amo nós. Eu amo nós. Os paraenses, eu fui para o Rio de Janeiro com a Raíssa, né? Daqui a pouco eu vou até contar um pouco dessa história com vocês. E aí, a gente aqui na nossa região até que é menos, não chia tanto. Mas eu acho engraçado os paraenses que saem daqui e eles vão, sei lá, Pernambuco, lá pro Nordestezão assim, raiz. Dá 2 anos que eles estão morando lá, eles voltam para cá falando como? É verdade ou é mentira? Aí ele vai para São Paulo, aí ele chega aqui falando como? Aí o que a gente fala? Tu para de ser besta, rapaz. Te conheço, rapaz. Acostumado a pescar no brejo aí, comer açaí com farinha e fica com... Por quê? Por que acontece isso? A gente brinca, a gente zoa e tudo, mas acontece que quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecido com ela você vai ficando. É natural, de tanta gente conviver com as pessoas, você começa a falar igual. Pega na juventude, a gente entra para uma tribo, sei lá, a tribo do skate, da bicicleta, ou para uma gangue aí. Diga misericórdia. O que acontece? O cara começa a andar com um tipo de amigos, ele começa a falar o que aqueles amigos falam, porque é uma relação que vai construindo a nossa personalidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Paulo está aplicando esse princípio ao nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais nós contemplamos a sua glória, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Quanto mais parecidos com Jesus nós nos tornamos, mais glorificado Deus é através da nossa vida. João capítulo 15, versículo 8, deixa um princípio muito mais poderoso. Ele diz, olha, quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aqui, nós não estamos falando de frutos no sentido de gerar vidas, de ganhar discípulos. Nós estamos falando de manifestar os frutos do Espírito Santo. Então, quanto mais manso você se torna, só quem é manso fala amém. Só as irmãs, quem é mansa fala amém. Aleluia. Quanto mais manso você se torna, mais Deus é glorificado na sua vida. Por quê? Porque você está dando fruto do Espírito. Quanto mais domínio próprio você manifesta, mais Deus é glorificado na sua vida. Quanto mais paciente você é, mais Deus é glorificado na sua vida. Amém? Então, quanto mais parecido com Jesus nós nos tornamos, mais Deus é glorificado através de nós. Aleluia! Quarta forma de nós darmos glória a Deus. Nós damos glória a Deus, servindo uns aos outros com os nossos dons. Aleluia! Deus deu talentos, Deus deu dons, Deus deu capacidade e habilidades para todos nós. Ninguém aqui não sabe fazer nada. Todos nós aqui sabemos fazer alguma coisa. E o que você tem e o que você faz não é por acaso. Talvez você se sente diminuído porque você não prega, você não canta, você não é eloquente na oração, e aí você cozinha muito bem, e Deus está falando, foi isso que eu te dei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor Johnny gosta das irmãs que sabem cozinhar. Já entregaram ele já. Pastor da lasanha, conhecido aqui na cidade. Estou sabendo já, vou espalhar. Nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos deu, porque não é por acaso que nós fazemos o que fazemos. Em todas as áreas, irmãos, Deus tem os seus colocados naquele lugar.
Se você for, sei lá, para a polícia, tem gente lá para glorificar o nome de Deus. Se você for para a saúde, tem gente lá para glorificar o nome de Deus. Se você for para o direito, tem gente lá para glorificar o nome de Deus. Em todas as áreas, Deus sempre tem os seus, que convertem as suas atitudes em glória ao Senhor. Aleluia! É por isso que a gente não pode ficar com essa cabeça de ficar mandando os jovens somente para o seminário teológico. A gente tem que mandar jovem para a política, a gente tem que mandar jovem para os hospitais, a gente tem que mandar jovens para a educação, a gente tem que mandar crente para todo lugar, para que a glória de Deus seja manifesta em todas as camadas sociais. Glória a Deus! Ah, não sei como que eu vou glorificar o nome de Deus, não me sinto chamado para o ministério. Você quer ser o quê, irmão? Quer ser engenheiro? Seja um engenheiro para a glória de Deus. Seja um médico para a glória de Deus. Faça o que você fizer. Vai ser um mochileiro para a glória de Deus. Seja mochileiro igual Filipe, aonde ele passava, pregava o evangelho. Amém? Viajante, irmão, viajante. Assim, eu vou viajar o mundo aí, vou comprar uma bicicleta e vou rodar o mundo aí. Tudo que Deus te deu, querido, não foi para fins egoístas. Deus não te deu nada para você se beneficiar somente. É claro que você vai escolher os frutos disso. Mas tudo que Deus te deu foi para beneficiar outras pessoas. Tudo que Deus te deu foi para fora. Sabe, os dons, eu estava fazendo essa dinâmica com o pessoal lá da célula esses dias. Os dons, eles são uma caixa de presente que Deus te entrega com o nome de outra pessoa. O seu dom é um presente que você recebeu, que tem o nome do irmão do seu lado. Por quê? Porque o dom é seu, Deus te deu, o Espírito Santo te deu, mas é para usar para o benefício do irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha o que Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Versículo 11. Você tem o dom de falar? Faça de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com toda a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Aleluia! O seu dom Deus te deu para fora. O seu dom Deus te deu para os outros. O que você sabe fazer? Pode prestar atenção. Sabe como é que a gente perverte os dons? Sabe qual é a tentação de Satanás para que nós pervertamos os dons que Deus nos deu? É quando nós usamos ele para o nosso próprio benefício. Qual foi a tentação de Adão e Eva no jardim? Foi o que, irmãos? Comida. Diga comigo, comida. Aleluia. Brincadeira. A tentação de Satanás para Adão e Eva no jardim foi a seguinte: se você comer, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: usa a liberdade que o Senhor te deu para você se beneficiar e crescer. É brincadeira que é por comida, mas também é uma realidade. Aí, passa milhares de anos, Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo. Qual é a primeira tentação do diabo para Jesus? Comida. Sim ou não? E de novo, o padrão é o mesmo. O diabo chega para Jesus e diz assim: multiplica essas pedras em pães, e aí você vai me provar que você é filho de Deus. Sim ou não? Não parece estranho para você? Porque, pensa aqui comigo, quando a gente fala em tentação no nosso tempo, a gente fala, vamos supor que alguém chegue, um irmão aqui, venha e confesse uma tentação para você. Ele chega para você e fala assim: pastor, preciso conversar com você. Meu líder, preciso conversar com você. Meu irmão, minha irmã, preciso conversar com você porque eu estou sendo tentado. O que vai passar pela sua cabeça? Imoralidade sexual? Sim ou não?
adultério, sim ou não? Dinheiro. Não é essas coisas. Só que olha como o diabo vai tentar Jesus. Jesus, faz pão. Que maldade há em fazer pão, irmão? E Jesus não tem problema em fazer pão, por quê? Porque a gente vê depois ele multiplicando pão para alimentar a multidão, sim ou não? Ele faz isso 2 vezes, com 5 pães, ele alimenta 5.000, com 7 pães ele alimenta 4.000. Então Jesus não tinha problema em multiplicar pão. Só que qual é a diferença de quando Jesus está multiplicando pão lá nas 2 multiplicações de pães para quando o diabo pede para ele multiplicar o pão no deserto? É que quando o diabo pede para ele multiplicar o pão no deserto, ele está falando assim, ó, se beneficia do dom que Deus te deu. Ele está falando assim, multiplica, transforma essas pedras em pães para matar a sua fome. E Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo? Eu me recuso a usar o dom que Deus me deu em benefício próprio. Por que Balaão é considerado o exemplo tipificado do falso profeta? Porque ele usava o dom de Deus na vida dele para tirar benefício próprio. Eles pagavam para ele e ele liberava uma bênção. Parece os nossos dias ou não? Trocando profecia por Pix, alguém já viu isso aí? Isso é perverter o dom de Deus. Por quê? Porque está sendo usado em benefício próprio. O seu dom foi dado para fora. Aí Jesus está 1 hora no deserto dizendo, eu me recuso a transformar a pedra em pão. Mas no outro momento ele está multiplicando 5 pães e alimentando 5.000 homens. Por quê? Porque quando era para a multidão, era para o benefício dos outros. O seu dom não é para o seu próprio benefício, é para o benefício do corpo. Então nós damos glória a Deus quando nós servimos os outros com os nossos dons. Por último, nós damos glória a Deus quando nós falamos de Jesus para outras pessoas. Talvez esse seja uma das formas mais bonitas de você glorificar o nome de Deus. Levar outras pessoas a glorificar o nome de Deus. Aleluia! Deus não quer que o seu amor e os seus propósitos eles fiquem restritos a você. Ele não quer que a mensagem morra em você, que a mensagem pare em você. A expectativa é de que você o conheça, de que você se relacione com ele e depois você vá e compartilhe com outras pessoas. Imagine que você encontrou a coisa mais maravilhosa do mundo, a graça mais poderosa, o amor mais irresistível, um perdão que te faz sentir tão constrangido diante da graça do Senhor e você não consegue compartilhar com pessoas que você diz que ama? Não faz sentido. Jesus quer que nós evangelizemos, que nós discipulemos, que nós apacentemos, que nós geremos outras vidas através daquilo que Ele fez em nós. Queridos, é um privilégio você apresentar Jesus às pessoas. É um privilégio você ajudar pessoas a descobrirem os seus propósitos no Senhor. É um privilégio você preparar pessoas para a eternidade. Eu não sei se você já teve essa experiência, querido, mas eu garanto que no dia que você tiver essa experiência, nada vai ser tão incrível para você quanto isso. Você pegar uma pessoa, você pode conhecer ela no pior contexto, de droga, de prostituição, do pior pecado que você imaginar, e você começar a evangelizar essa pessoa, convidar a ir para a célula, convidar a ir para o culto, convidar para a oração, você visitar, você levar a cesta básica, você investir valor financeiro, pagar a inscrição dela para o encontro, fazer o que for. E aí um dia, irmão, você está aqui no culto, você está adorando a Deus, louvando ao Senhor, o pastor pregou uma mensagem abençoada, e aí ele faz o apelo no final e aquela pessoa fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Meu irmão, não tem sensação mais gloriosa do que você estar olhando e aquela pessoa vindo pelo corredor e você falando assim, cara, valeu a pena eu gastar minha vida para ver essa pessoa se render ao Senhor. Meu irmão, uma das experiências mais gloriosas que nós vamos viver na nossa vida é ver pessoas sendo transformadas por causa daquilo que o Senhor transformou na gente. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá mais ação de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. À medida que mais pessoas forem alcançadas, vai ter mais gente grata, vai ter mais gente agradecendo, vai ter mais gente louvando, e quando isso acontecer,
Deus vai receber cada vez mais glória. Se o propósito da sua vida é glorificar o nome de Deus, quanto mais você espalhar as boas novas, quanto mais pessoas você trouxer a Jesus, quanto mais discípulos de Cristo você fizer, mais pessoas vão se voltar para o Senhor e mais glória Ele vai receber. Meu irmão, é um efeito cascata, é igual a pirâmide na Rinodê aqui. Nós ganhamos um, esse um ganha dois, dois ganha quatro, quatro ganha oito, e assim o reino vai avançando. E a glória de Deus aumentando. O louvor a Deus aumentando. O reino de Deus se expandindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem gosta da Rinodê não precisa ficar chateado comigo não, irmão. Estou só pregando aqui. Amém? Então, diante de tudo isso, querido, eu preciso te perguntar nessa noite. Qual vai ser o objetivo da sua vida? Você vai viver a sua vida para a glória de Deus? Ou você vai viver a sua vida para a sua própria glória? E eu quero te alertar, eu não vou iludir você. Eu não vim com uma conversa bonita para enganar você, para trilhar um caminho que depois você vai desistir no meio da jornada. Não. Viver a sua vida para a glória de Deus pode exigir algumas mudanças nas suas prioridades. Viver a sua vida para a glória de Deus pode exigir algumas mudanças na sua agenda. Viver para a glória de Deus pode exigir uma mudança nos seus relacionamentos. Talvez você tenha que abandonar algumas pessoas. Talvez você tenha que recusar alguns convites. Talvez você tenha que parar de sentar em algumas rodas. Isso vai doer. Viver a sua vida para a glória de Deus talvez vai ter que mudar a sua agenda. E agora você vai gastar mais tempo para que Deus seja conhecido através de você. Isso também não vai ser fácil. Viver a sua vida para a glória de Deus pode significar que você vai pegar o caminho mais difícil e não mais fácil. Porque é muito comum a gente ver hoje pregações que dizem que agora que você decidiu viver a sua vida para a glória de Deus, todos os seus problemas acabaram. Talvez não. Talvez agora que você decidiu viver a sua vida para a glória de Deus, o caminho comece a ficar mais estreito, pode aparecer mais pedras no caminho. Talvez você tenha que pegar a rota mais longa e não a mais curta. Talvez viver a sua vida para a glória de Deus vai te obrigar a parar de pegar atalhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu falo isso, querido, com muito temor no meu coração. Porque eu estou aqui hoje com vocês e eu tenho apenas 28 anos. Amém? Em setembro eu faço 29 anos. Minha esposa tem 26 anos. Em setembro ela faz 27 também. Nós vamos fazer também em setembro 8 anos de casado apenas. E agora eu vou falar uma coisa que talvez não me dê muito crédito diante de vocês, mas eu tenho apenas 8 anos servindo ao Senhor. Quanto tempo, pastor? 8 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu me converti ao Senhor em 2016. Em 2016, eu já namorava com a Raíssa há mais de 2 anos. A gente se conheceu na escola. Ela tinha 16, eu tinha 18, começamos a namorar. Em 2016, o Senhor nos encontrou. Nós dois, vindo do mundo, vindo da perdição. Ela foi criada na igreja, na Assembleia de Deus. Minha sogra e meu sogro, dirigentes de igreja na Assembleia de Deus Missão. Criaram as 3 filhas no caminho do Senhor. Mas quando a gente começou a namorar, nós dois estávamos perdidos. Eu nunca tinha sido cristão, nunca tinha sido de igreja nenhuma. Mas fui criado num lar com um subconsciente muito adventista, um padrão de religiosidade muito alto. E graças a Deus por isso, porque isso me privou de muita coisa. Eu fui para o mundo, mas eu não fui convencido por ele. Por causa daquilo que os meus pais me ensinaram, eu ia para a festa e não bebia. Eu andava com quem fumava e não fumava. Meus amigos iam para o crime e eu não ia, porque eu tinha medo do que os meus pais falavam. Eu tinha respeito pelo meu pai de um jeito, irmão, que hoje eu tenho tatuagem e não quero entrar nesse assunto. Mas enquanto eu morava na casa dos meus pais, eu não fiz tatuagem. Sem ser crente, eu não era crente. Mas meus pais sempre me ensinaram a respeitá-los. Na época, 2016, Neymar tinha acabado de chegar no Barcelona, irmão. Moicano estava no auge. Mas meu pai tinha ódio de Moicano.
Eu não fui moicano enquanto eu não saí da casa dos meus pais, porque eu tinha respeito pela autoridade do meu pai. Então meu pai falava, não bebe, eu não bebia, só que eu não era crente. Eu não servia ao Senhor, eu tinha outros pecados. Eu acabei com a vida de muita gente por causa da minha maldade. Não fui para o crime, não fui para lugar nenhum, mas eu era um pecador. E em 2016 conheci o Senhor junto com a Raíssa, aceitei a Jesus, ela se reconciliou. Irmão, foi uma coisa assim, eu estava brincando com o pastor, falei para ele, irmão, eu saí do encontro com o amor de Deus igual um louco. Eu nunca tinha ido na igreja, para você ter uma ideia, eu fui direto para o encontro. Não fiz meus primeiros passos, ninguém me evangelizou, só falaram assim, você tem que ir para o encontro. E ela ficou no meu pé. E eu querendo ir para o carnaval, fevereiro, irmão. E tinha encontro, fui para o encontro. Meu irmão, chegou no encontro, estava dando os avisos. Eu já estava chorando. Dando os avisos. Assim, ó, aqui vai acontecer isso e isso. Eu, Jesus. Ferrou tudo, já era. 2016, fevereiro de 2016, a gente se converte. Casa da Bênção de Deus de Marabá. 2016 ainda, em setembro, eu e a Raíssa nos casamos. Em setembro de 2000, nós casamos no dia 12, na semana seguinte, nós assumimos a nossa primeira célula. Com 8 meses de crente, eu comecei a liderar a célula. Só que com um dia de crente, eu ficava atormentando meu líder. Deixa eu fazer a dinâmica. Deixa eu dar a palavra na célula, moço, que vem. Me ensina, eu quero ser líder. Meu pastor tinha uma base de líderes, né, que ele reunia e falava assim, não, tal dia tem reunião de discipuladores. E eu virava para ele e falava assim, um dia eu vou fazer parte dessa reunião. Eu quero saber o que eles falam lá. Eu quero estar no meio desse negócio aí que decide as coisas. Aí ela falava, minha sogra falava assim, minha sogra, meu irmão, eu tive uma luta, depois eu vou ter outra oportunidade para voltar aqui, né, pastor? E depois eu conto os detalhes aí do casamento. Minha sogra não queria que a gente casasse de jeito nenhum, porque ela sempre foi crente e eu tinha aquele testemunho, né, para dar para ela. E ela não queria, porque ela dizia assim, minha filha vai casar com pastor, minha filha vai casar com pregador, rapaz, com missionário. Ela é cantora, ela tem que casar com um homem de Deus. E eu falava para ela, pode casar comigo, que você é pastor. Um mês de crente, irmão. Pode casar comigo, que eu vou ser pastor. 8 meses depois nós casamos. No mesmo mês assumimos as nossas células. Com 9 meses de crente, nós começamos o Ministério de Jovens da nossa igreja em Marabá, que está até hoje. A igreja estava funcionando já há 5 anos e nunca tinha tido Ministério de Jovens. E nós começamos o Ministério de Jovens lá na igreja do zero. Começamos a liderar jovens. 2016, 2017, 2018, meu pastor vai embora em julho. E eu falei para ele assim, pastor, aonde o senhor for, eu vou. Eu quero seguir os seus passos, porque o meu pastor, ele era a minha referência. Eu não queria ser pastor, eu não tinha o entendimento de Bíblia que eu tenho hoje. Eu só olhava para um homem de Deus e falava, eu quero ser como ele. Só que eu tinha, 2 anos de crente quando meu pastor foi embora. E eu falei para ele, se o senhor quiser me levar, eu vou. Ele falou assim, irmão, dá uma segurada. E foi. Quando estava com 6 meses que ele estava lá, ele me ligou. E aí, está com o coração aberto ainda? Eu falei, pelo amor de Deus, me leva daqui que o bicho está pegando em Marabá. Me tira daqui. Ele falou, você tem coragem? Tem. E ele ligou para mim no dia 23 de dezembro de 2018. No dia 12 de janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro com a minha esposa. Só que qual o contexto? Eu e a Raíssa, nós estávamos os dois na faculdade. Eu estava no 7º período da faculdade. Falei isso para o pastor hoje. A Raíssa estava no 5º. A gente estava os dois trabalhando. A gente estava construindo as nossas coisas. Imagina, 2 anos de casado, irmão. A gente estava lutando ainda para pagar as contas do começo do casamento. Agora a gente estava começando a construir as coisas. Tinha acabado de comprar uma moto. E aí... Não, top! O quê? Parei de andar de ônibus. Agora eu vou andar de pop, irmão. Andando de motinha e tal. E aí, orei e falei, não, amor, eu acho que o Senhor quer que a gente vá para que a gente aprenda de fato o que é servir ao Senhor. Fui para o Rio de Janeiro com a Raíssa, trancamos a faculdade, largamos tudo em Marabá. A gente não vendeu as nossas coisas, irmão, a gente saiu dando.
Nós demos as coisas, nós demos sofá, televisão, as coisas de casa, tudo. A moto, eu dei a moto, para você ter uma ideia. Eu não vendi a moto, eu dei a moto para um pastor amigo meu. E nós fomos para o Rio de Janeiro. Chegamos lá, sofremos, igual no ditado que a gente fala aqui no Paraná, igual o sovaco de aleijado. 8 meses nós moramos no Rio de Janeiro. Mas foram os 8 meses mais intensos da nossa vida. Tudo aquilo que você vê no jornal sobre o Rio de Janeiro é pior. Pode não ser na Zona Sul, no Leblon, mas aonde a igreja está, aonde a igreja faz missão dentro das comunidades, a gente viu coisa de maluco. Passar em meio de tiroteio. Cheguei no Rio de Janeiro sexta-feira. Desci no aeroporto, tudo. Rapaz, agora estou aqui com o meu pastor, agora as coisas vão dar certo. Capital, Rio de Janeiro, estourei. No sábado, tem uma igreja para nós visitar ali. Como é o nome do bairro, pastor? Vai Quem Quer. Olha o nome do bairro. Vai Quem Quer. Nós fomos para o Vai Quem Quer. Na porta da igreja. Para entrar, para chegar assim, ó, na porta da igreja. Igual os irmãos estão ali. Tinha que passar por 3 peão, que estava 2 com fuzil e um com uma pistola automática com um carregador alongado, com um pente alongado. Minha primeira vez, eu só vi as armas da polícia passando assim, irmão, aqui na cidade de Marabá. Cheguei no Rio de Janeiro nesse contexto, 8 meses passando por isso. Raíssa já chegou, nós morávamos na igreja, Raíssa cozinhando. E aí, Raíssa fazendo almoço, dia de domingo, bala dentro da cozinha, na igreja. Começava um tiroteio, que a gente morava, a igreja era na frente de um morro assim, começava tiroteio atrás do morro, caía bala no teto da igreja. Outro dia a gente estava preparando a igreja para o encontro de casais, e ficava uma viatura assim, bem na esquina perto da igreja, os caras passaram e fuzilaram a viatura na frente da igreja. Quantas vezes a gente preparava tudo para fazer o culto, aí vinha a mensagem no grupo, ei, cancela o culto, porque hoje está tendo invasão aqui. E aí cancelava tudo, a gente ficava trancado dentro da igreja. Porque a gente morava na igreja, nós não tínhamos para onde ir. Os irmãos iam para casa, nós ficávamos dentro da igreja. Ia assistir Netflix e o tiro comendo. E nós na igreja só tinha um quarto que tinha laje. E era o nosso. Quando a bala começava a cantar, nós para dentro do quarto que tinha laje. Eu falava, não, aqui está mais tranquilo. E ficava lá, irmão. 8 meses depois, precisamos voltar para Marabá. Vocês vão voltar? O que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Vamos voltar. Só que agora a igreja não estava mais na mesma situação. A igreja não tinha agora. Eu trabalhava na igreja no Rio de Janeiro. Só que agora em Marabá já tinha o pastor Júnior que trabalhava na igreja. E a igreja com uma situação financeira muito ruim, eu virei para o nosso pastor e falei assim, você não precisa se preocupar comigo. Pode deixar que eu e a Raíssa vamos começar de novo. Começamos a trabalhar de novo, fomos atrás de arrumar emprego, passei 3 meses desempregado. Aquela luta e dificuldade, sem conseguir, e sem ter nada. Nada. Colocava no grupo assim, irmão, Samuel está precisando de um botijão de gás. Aí os irmãos falavam assim, tem um aqui, pastor. Alguém tem um fogão aí? Não, tem um aqui em casa. E aí a gente foi juntando as coisinhas porque a gente nunca quis morar com sogro e com sogra. Quem já morou aí está sabendo. Deus te abençoe e te ajude. E aí fomos, seguir a nossa vida, começamos a trabalhar isso tudo. Voltamos para Marabá no final de 2019. Amém? Não perca o fio da meada. Final de 2019. Chegamos, final de 2019, nessa luta e tudo, e fomos trabalhar tudo. E a igreja precisando ser reconstruída, fomos trabalhar, e eu comecei a liderar a célula de novo, começando uma rede do zero, que agora a igreja continuou e nós fomos embora. Então, quando nós voltamos, começamos tudo de novo. Aí abrimos uma célula, abrimos 2, abrimos 3, abrimos 4, abrimos 5, fizemos outra rede de célula, começamos. Aí assumimos a rede de jovens de novo, que tinha acabado. Começamos a trabalhar com jovens de novo, abrindo célula, crescemos. Começo de 2020, já estava quase voando a igreja de novo. O que aconteceu no começo de 2020? Pandemia. Fecha tudo. E aí, quando a igreja fechou, foi que nós trabalhamos mesmo. E aí, 2020 toda aquela luta, ralado, graças a Deus, a gente conseguiu emprego, todo mundo trabalhando. Estamos crescendo, estamos voando de novo. Em outubro, a igreja já com um número grande de pessoas de novo. Vira 2020, Deus coloca no coração do missionário para a gente começar a abrir igreja em Marabá.
Em dezembro de 2020, no meio da pandemia, a gente abriu a primeira igreja. Glória a Deus, aleluia, pastor André e pastora Evelyn assumiram a igreja. E aí, vira 2021, a igreja, a gente estava começando a se erguer de novo. Aí compramos, não, estava andando a pé ainda. Porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu peguei a moto de volta. O irmão teve misericórdia e me devolveu a moto. Isso, nós chegamos em setembro. Só que em dezembro tem a festa anual, né, de gratidão e tal, a conferência profética. O que eu fiz? Ofertei a moto de novo. Aí Deus falou assim, tu não quer, eu fico. Aí eu ofertei a moto e aí falei, não, porque eu estava desempregado ainda, eu queria uma resposta de Deus, eu fui lá. A única coisa que a gente tinha era a moto, eu ofertei a moto. Virou 2021, a primeira igreja aberta, em maio, vamos abrir a segunda igreja. E aí nós tínhamos uma base lá de 6 casais na nossa liderança. E aí pergunta para o primeiro, que era a primeira opção, eu falei assim, não dá para nós agora, Deus não falou com a gente. Vai para o segundo, não, a gente não vai, tem um problema na família, não dá para ir agora. Vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o... Ninguém quis, não deu certo para nenhum dos casais assumirem a igreja. Aí o missionário falou, meu filhão, vem aqui. 25 anos, irmãos. Filhão, vem aqui. Tem coragem de assumir a igreja? Eu falei, missionário, pense bem antes do senhor me enviar. Porque para onde o senhor me mandar, eu vou. A gente já estava trabalhando, já tinha organizado a nossa vida, estava tudo certo, irmão. Aí veio o desafio da igreja. E a gente orou. E o Senhor confirmou no nosso coração. E a gente foi plantar uma igreja do zero, no São Félix. Começamos a igreja. Com 3 meses, trabalhando e pastoreando a igreja, eu dei uma crise de ansiedade. Não estava conseguindo conciliar as duas coisas. A igreja, o trabalho. Meu trabalho era mais ou menos como o irmão falou hoje ali, que ele trabalha lá no Paraupebas, né, e vem todo dia. Eu não chegava para os cultos, não conseguia participar das reuniões, porque eu não saía no horário, né? Às vezes eu saía do trabalho 8 horas, 8h30. Falei, vou largar o trabalho e vou viver só da igreja. Aí, na mesma semana, essa aqui sai do trabalho também. Passando mal também, agoniada, morrendo, eu não quero mais, eu quero viver para Jesus, não sei o quê. Falei, rapaz, quer saber? Larga esse trem aí, vamos pastorear a igreja. Lá saímos 2 do trabalho, com 3 meses de igreja, pastor. Fomos para a obra 100%. E aí, irmão, não vou mentir para você, a gente teve muita dificuldade. Fomos começar de novo, largamos tudo de novo, trancamos tudo lá e fomos pastorear a igreja. Começamos a trabalhar, a igreja cresceu, glória a Deus. A gente já estava bem, com um grande número de pessoas. Quando deu 2022, tivemos uma reunião lá em Rio Maria, que esse moço aqui estava, junto com essa moça aqui que lidera vocês. E lá nessa reunião, desafiaram a gente mais uma vez. Vocês têm coragem de assumir a igreja de Tailândia? E a gente voando no São Félix. Falei assim, rapaz, agora aqui nós vamos... A igreja já estava entrando para manter a igreja e manter na nossa casa, já estava dando salário para o pastor. Falei, rapaz, agora vai dar certo. Comprando instrumento, comprei um data show de R$5.000. Eu falei, rapaz, agora o negócio aqui vai fluir. Então, vocês têm coragem de ir para a Tailândia? Falei, como é que é lá? Não tem ninguém. A igreja está fechada. Não tem entrada. Tem uma fama ruim na cidade. Tem escândalo para resolver. Ninguém omitiu nada de nós. Aí a gente foi orar. Aí, não, é essa cidade que precisa da gente mesmo. E aí, começo de janeiro de 2022, nós somos enviados do São Félix para a Tailândia, para assumir a nossa ICB Tailândia. E agora, em junho, a gente está há 1 ano e 5 meses em Tailândia, pastoreando a Tailândia. Começamos a igreja com 2 irmãs. Estamos com 15, depois de 1 ano e meio. Sofrendo, irmão. Toda vez que eu venho em Marabá para reunião, eu falo, dessa vez eu fico. Não vou voltar, mas toda vez o Senhor fala, vai, continua. Então nós estamos lá pastoreando a nossa segunda igreja na nossa vida. E no nosso primeiro ano, no ano passado, pastoreando a igreja, nós perdemos 3 pessoas da nossa família, uma atrás da outra, pancada em cima de pancada.
Com 2 semanas que eu estava pastoreando a igreja de Tailândia com a Raíssa, meu avô morreu. Meu avô era a referência da nossa família, morreu de câncer. Vim, voltei, participei do velório, voltei para casa, segui. 3 meses depois, morre o meu tio, irmão mais novo do meu pai. E aí meu pai fica arrasado, eu volto para casa para dar apoio para meu pai, passo 2 dias com ele, volto para a Tailândia de novo. Nisso, minha sogra, que eu falei para vocês, mulher de Deus, pastora de igreja, minha sogra já estava lutando com um câncer há 3 anos. E a gente começando o trabalho lá em Tailândia, e a Raíssa com a mãe dela fazendo tratamento para câncer. Trabalhando, e tendo que vir em Marabá de vez em quando, reúne a família toda, porque agora minha sogra vai morrer. Aí a Raíssa vinha. E a gente nessa pressão, quando foi em julho do ano passado, acho que 1 mês depois que meu tio tinha morrido, minha sogra faleceu também. E aí a Raíssa perdeu o chão e a gente foi consultar o Senhor de novo. Eu revoltei, irmão. Eu revoltei. O senhor está de sacanagem com a minha cara. Não é possível, não. O senhor mandou a gente para cá. Eu estava bem, trabalhando, o senhor me leva para o Rio e me traz de volta. Quando eu estava reconstruindo minha vida, o senhor me tira de novo e me manda para uma igreja. Quando eu pensei que eu ia viver o resto da minha vida naquela igreja, o senhor me manda para cá de novo. E aqui não está dando certo não, Deus. O senhor está vendo. Estão trabalhando aqui, esse povo aqui não quer nada com o senhor, não. Revoltado, irmão. E o Senhor foi nos fazendo entender as coisas. E eu falei isso para o pastor também, quando no dia que eu cheguei, ele falou assim, você está no ministério para a minha glória ou para a sua glória? Eu falei, eu estou no ministério para a glória de Deus. E nós estamos lá, irmão. E se Deus não mudar o nosso coração, nós vamos morrer em Tailândia, servindo a igreja de Jesus. Por que eu estou contando isso para vocês durante essa mensagem? Porque quando eu pergunto para você se você quer viver a sua vida para a glória de Deus ou para a sua própria glória, é porque é a pergunta que o Senhor faz para nós constantemente. Quem vai aparecer nessa história? Mesmo Jesus, ele teve dificuldades com isso. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 12, versículo 27. Eu já vou encerrar. Jesus também teve que tomar essa decisão. Viver para a sua própria glória ou viver para a glória de Deus. João 12, versículo 27 diz assim, olha Jesus falando. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devo eu orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei o meu nome e farei novamente em breve. Jesus está na encruzilhada, irmão. Que encruzilhada? Cumprir o seu propósito, que é glorificar a Deus, ou recuar em troca de uma vida confortável e egoísta? Cumprir o seu propósito e viver as maiores dores da sua vida, ou se poupar de passar pelo vexame da cruz, ou se poupar de passar pelo vexame da maldição. Jesus teve que tomar essa escolha também, teve que fazer essa escolha, tomar essa decisão. E você também está numa encruzilhada hoje. Jesus marcou essa conferência para você tomar essa decisão. Você vai viver a sua vida para os seus objetivos, você vai viver a sua vida para o seu conforto, você vai viver a sua vida para o seu prazer, ou você vai viver o restante da sua vida para a glória de Deus, mesmo sabendo que Ele prometeu grandes recompensas e recompensas eternas. Você precisa se posicionar, já chega da gente viver um evangelho água com açúcar, cara. Ou Deus é glorificado na sua vida, ou você é glorificado. Não dá para servir a 2 senhores. Eu não estou dizendo que Deus vai matar os seus sonhos, que Deus não vai deixar você desfrutar coisas boas nessa vida, muito pelo contrário. Ele mesmo disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram, Senhor, então será que compensa te servir? E ele disse, ei, eu prometo para vocês, que quem deixar pai, mãe, filho,
cônjuge, quem deixar a sua própria vida, quem deixa a casa, bens materiais, receberá nessa vida 100 vezes mais, e na próxima, a vida é eterna. Então a gente não está se lançando na escuridão aqui. A gente não está indo por um caminho que não oferece recompensas, muito pelo contrário, a gente está construindo um tesouro eterno. E existem promessas na Bíblia que nos garantem que nós vamos comer o melhor dessa terra se nós obedecermos ao Senhor. Então não adianta você ficar com medo de entregar a sua vida ao propósito e à glória de Deus, porque você vai perder com isso, porque a Bíblia diz que aquele que achar a sua vida nesse mundo, perdeu, mas quem perder a sua vida, achou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Você precisa tomar a sua decisão. João capítulo 12, versículo 25. O Senhor diz: quem ama a sua vida nesse mundo a perderá, mas quem odeia a sua vida nesse mundo a conservará pela eternidade. Hoje é o dia de você se posicionar. Você vai viver para Deus ou você vai viver para você mesmo? Você vai viver os sonhos de Deus e permitir que Ele transforme os sonhos dele nos seus sonhos, ou você vai preferir seguir o seu próprio caminho? É nesse momento que a gente hesita. É nesse momento que a gente fica em dúvida. Por quê? Porque a gente não sabe se vai ter força para viver para Deus. Porque a gente não sabe se vai ter firmeza para manter a nossa decisão. A gente hesita nessa hora, porque a gente não sabe se quando o bicho pegar, a gente vai ter coragem de manter os pés firmados na rocha. E se essa é a sua preocupação, e é por isso que você hesita, querido, deixa eu te dizer uma coisa: não se preocupe. Porque se você escolher viver para Deus, Ele vai te dar tudo o que é necessário. Aqueles que Ele chama, Ele capacita. Aqueles que Ele capacita, Ele envia. Aqueles que Ele envia, Ele mantém. Você precisa crer que o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. E Ele disse que estaria com nós todos os dias até o fim. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo. Nos concede o quê? Tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória excelente. Deus já nos deu em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para a vida e para a devoção. Aquilo que você precisa, Deus já garantiu. Aquilo que você quer, talvez você tenha que ralar um pouco para conquistar. Mas aquilo que você precisa, Deus garante. Então Deus está te convidando hoje para viver para a glória dEle. Deus está te convidando hoje para você viver para os propósitos dEle. Porque essa é a única maneira de viver verdadeiramente. Você só vai viver plenamente no dia que você começar a viver para a glória de Deus. O resto é só existência. O resto é passar pela vida. A verdadeira vida começa, querido, quando você se compromete inteiramente com Jesus. A verdadeira vida começa quando você se aliança tão profundamente com Ele, que agora você decidiu gastar a sua vida inteiramente para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Então o Senhor está nos convidando hoje a viver para a sua glória, ao adorá-lo, amando uns aos outros, nos tornando parecidos com Jesus, servindo aos outros com os nossos dons e fazendo discípulos. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode chegar no final da sua vida
e alguma dessas pessoas aqui não estarem mais caminhando com você. Você pode chegar ao final da sua vida e alguns companheiros de ministério terem ficado pelo caminho. Mas você nunca vai chegar no final da sua vida com a ausência daquele que te chamou no primeiro dia. Ele sempre estará com você ao longo dessa jornada. Por isso, eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero convidar aqui na frente todos aqueles que querem viver para a glória de Deus.